Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o senhor presidente, Oswaldo Teixeira, vereador Miguel da Silva Calado, vereador Adolfo Teixeira, vereador Cristina Fuente, vereador Maurício Santos do Nascimento, vereador Fábio Tonon, vereador Matheus Barros Pereira, vereadora Priscila dos Santos, vereador Luciano Helena da Silva, ex-vereador Rodrigo Giz, nosso vice-prefeito, amigo, o ex-prefeito de Ilha Comprida, Manuel Fernando Oliveira Lisboa, Nezinho, o nosso diretor financeiro, Roberto Luiz, o presidente da Associação de Comércio Ambulante de Ilha Comprida, senhoras e senhores, nosso boa tarde. A ideia, na verdade, era de vir aqui hoje como se essa fosse a sessão de encerramento. E, na verdade, a estratégia mudou um pouco. A estratégia mudou em dois sentidos. Primeiro, que eu queria aproveitar a oportunidade para solicitar ao senhor presidente uma sessão extraordinária. Se o senhor presidente pudesse convocar uma sessão extraordinária, porque nós temos um assunto bastante importante para tratar, que ficou exatamente para depois da última sessão mesmo. Era essa a ideia, tá? Para que isso realmente as pessoas não fizessem utilização política disso que nós vamos tratar nessa última sessão. Foi uma estratégia como essa estratégia que a gente está vendo hoje aqui, da questão dos vendedores ambulantes. E política envolve estratégia, muito claro isso. É claro que a intenção era exatamente essa, deixar isso para esse momento para que não tivesse discussão. Claro que a estratégia é essa. Veja, o vereador Maurício colocou aqui, isso não me pega de surpresa, porque a gente está acostumado com isso. Então, isso não surpreende. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: realmente, nenhum movimento tem uma única liderança. Então não vai adiantar a gente querer que haja uma liderança única. O vereador Maurício Santos tem falado isso direto, são outras mãos, né? Então realmente, se tiver 2, 3, 4, eu fui subprefeito em São Miguel Paulista, eu tive a oportunidade de reorganizar o comércio ambulante em São Miguel Paulista, que a questão dos ambulantes aqui da Ilha Comprida, desculpa, só que lá, efetivamente, tinha uma outra questão. Existiam associações, mais de uma, e existia uma coisa que era uma comissão permanente do comércio ambulante. Então, o que acontece? A democracia ainda é o caminho, e o caminho, sem dúvida nenhuma, é a discussão. E eu tenho certeza de uma coisa: em momento nenhum a discussão vai estar encerrada. A discussão está sempre aberta, organizadamente, com todos os subterfúgios que a questão política oferece. Só que, da mesma forma que tem o subterfúgio, tem o subterfúgio do tempo hábil. E o que acontece? Nós estamos sem tempo hábil. Nós estamos às portas de uma temporada essa de um mês. Um mês, não é isso? O carnaval é dia 8 de fevereiro. Portanto, do ponto de vista de temporada, que a gente sabe que isso não é mais verdade, porque a temporada aqui, elas não se dão mais só nas férias escolares, elas se dão todos os finais de semana e se prolongam enquanto o tempo nos ajuda, tá? Então a gente hoje não pode dizer mais que é só temporada. Portanto, veja só, eu queria dizer uma coisa, eu já tenho dito isso reiteradamente, né? Eu acho justo, primeiro, combinar. Eu costumo combinar as coisas. Segundo, eu também tenho a vontade e a mania de cumprir as coisas que a gente combina.
E se alguma questão impossibilitar de cumprir aquilo que se combina, eu também tenho a mania de recombinar. É justo chamar, recombinar. E lá onde eu estava, lá em São Miguel, eu aprendi uma outra coisa. Como a gente lidava lá com pessoas um tanto diferentes do que as pessoas aqui da Ilha Comprida. Lá o crime organizado estava infiltrado na questão dos ambulantes. Lá tinha um clima um tanto mais pesado. Lá algumas pessoas acabavam servindo a essas pessoas porque elas vendiam um ponto, continuavam empregadas dessas pessoas, ou seja, tinha uma outra série de problemas que graças a Deus a gente não tem aqui ainda, né? Então, o que eu proponho é o seguinte: podem se organizar em 1, 2, 3, 10 entidades e a conversa vai sempre estar aberta. Ela sempre esteve. Nós nunca fechamos a porta para nenhum diálogo com absolutamente ninguém. Só é complicado, como foi colocado aqui, que não é a última sessão de fato. O assunto que nós vamos tratar é importante para a cidade, é importante para os funcionários da prefeitura. São projetos que tiveram aqui, os vereadores já tomaram conhecimento de 2, mas tem outros projetos ainda, né? Então o que a gente pode fazer é discutir isso. As pessoas vieram aqui para encerrar essa sessão, vocês discutirem isso hoje aqui com os vereadores, né? Para a gente ver o que é possível. Mas sou sincero para vocês, o que está valendo é o que estava combinado. Medida de carrinho. Eu acho que é importante dizer para os senhores que eu não mudei medida de carrinho nenhuma. Sabe por quê? Porque quando a maioria dos senhores obteve a licença de ambulante, a medida de carrinho já estava determinada. Quem transgrediu foram as pessoas que obtiveram a licença. Não fui eu que transgredi e não fui eu que mudei. As pessoas, faz parte do jogo político também, é as pessoas irem avançando a linha para ver até onde a outra parte suporta. Faz parte do jogo político. E naquele momento nós verificamos que se deixasse aquilo acontecer, eu vi um processo muito parecido com esse acontecer em Santos, quando Santos foi reorganizar as barracas de praia. E tem alguém aqui balançando a cabeça porque conhece o assunto. Todos os ambulantes também se insurgiram porque eles disseram que tinham um ponto na praia. E como nós percebemos, e não foi também uma intenção do município, foi uma ação judicial causada pelos próprios barraqueiros de praia, que deu causa à ação para a retirada dos quiosques de praia. Não foi o poder público que se envolveu nisso, não. Foram os próprios comerciantes, e isso aconteceu lá no Boqueirão Sul, que um começou a denunciar o outro, e deu essa ação que está aí, que a gente vê essa liminar, e a gente entende essa liminar de uma outra forma. Essa liminar é para que exatamente não ocorra abuso de autoridade. A prefeitura não pode, vou repetir, a prefeitura não pode derrubar absolutamente nenhum quiosque desse. Eu preciso de uma ordem judicial para que isso aconteça. Para fazer um negócio chamado desfazimento. Nome esquisito? Portanto, eu acho que é isso. Vamos combinar, nós nunca nos negamos. Tem bastante gente envolvida, tem uma parte considerável de pessoas aqui no município que vivem, sobrevivem da questão do comércio ambulante. E muitas vezes
parece o seguinte, que o poder público quer defender as pessoas da ação delas mesmas. Ficou claro isso? Vou repetir. O poder público muitas vezes tem a obrigação de cuidar das pessoas contra as ações delas mesmas. A gente vive vendo isso na questão relacionada à saúde, né? Então as pessoas, não, eu não vou fazer planta, porque planta custa caro, e depois ela não deixa a casa com a insolação adequada, ela fica com a luz acesa, ela gastou mais do que fazer a planta em um ano, ela não fez a ventilação adequada, ela vai ficar doente, e não vai ter saúde para trabalhar, e vai consumir medicamento, mas esse não é o problema, consumir o medicamento, mas ela não vai ter saúde para trabalhar porque ela ficou doente. E o poder público tem que continuar cuidando das pessoas para que elas não façam mal a elas mesmas. E o carrinho é uma dessas coisas. Como eu já disse, o carrinho, a dimensão dele está estabelecida desde antes de eu ter sido eleito prefeito na cidade de Ilha Comprida. Portanto, faz tempo, faz muito tempo. Eu não mudei essa medida. E essa medida tem a intenção de falar que um carrinho maior vai vender mais, não é verdade. Mas é verdade que um carrinho maior, a pessoa vai ter que despender mais energia, porque eu vejo as pessoas levando o carrinho para a praia para trabalhar. Eu vi outro dia, tinha um senhor com um carrinho de milho, e o carrinho dele era de levantar e empurrar, que nem uma carriola. E eu vi outro carrinho que era só de empurrar, porque ele tinha as rodas. Portanto, uma escolha tão simples, de colocar mais uma roda, qual o esforço que a pessoa tinha que fazer. Então a gente continua dizendo isso. O tamanho do carrinho é um tamanho adequado para que a pessoa, com a sua capacidade física, possa ambular. Não tem jeito de ser um ponto, porque eu sei que amanhã ou depois isso vai, mas esses pontos eles são já combinados. Está tudo bem. A gente tem que começar a ter outros pensamentos, né? Então, poxa, os barraqueiros colocam, como foi falado aqui, cadeira até a praia. Eles não têm esse direito. Só que disso ninguém falou absolutamente nada, né? Então as pessoas têm que começar a pensar, porque é sempre aquilo, né? Vou cuidar do meu. É o meu em função do todo. As pessoas às vezes se perdem um pouco com essa questão. Eu vou tentar avançar minha linha, não importa o que isso vai dar causa. Então, minha gente, para deixar isso muito claro, acho que a gente está em cima da temporada, a gente tem visto também que tem pessoas que podem estar, porque não dá para uma pessoa comprar todas as licenças de ambulante, dá? Não dá, né? Mas todo mundo quer me dizer que tem uma pessoa que quer comprar todas as licenças de cadeira e de guarda-sol. E se isso está acontecendo, eu vou ser muito sincero com vocês, é porque vocês deixam. Eu vou explicar por quê. Vocês podem discordar, mas se vocês pegassem e fizessem a alocação daquela pessoa e não da outra, vocês estavam ajudando ela a subsistir. Mas realmente o que interessa para vocês, e aí a gente tem que ser muito claro, é que não interessa mesmo que isso aconteça. O que interessa para vocês é que saia uma solução
para que cada ambulante tenha direito a um número de cadeira e guarda-sol. E ninguém está olhando outra saída. Só estão olhando essa saída. Portanto, os erros que os outros cometem, isso é bom, porque encaminha para a solução que eu desejo. E isso, volto a dizer, também é uma coisa extremamente normal na política. Extremamente normal. Então veja só, estamos aqui, cuidando de um assunto que é importante para o município, mas nós podíamos ter cuidado disso ao longo desse ano todinho. Em momento nenhum nós nos furtamos a discutir isso. Nos furtamos? Não. Portanto, isso hoje nos parece uma pressão exacerbada. Isso é a impressão que nos fica. Portanto, não tem problema nenhum. Nós podemos abrir sim a discussão, que seja nesse momento. Só não tenho a convicção que nós vamos chegar a ter no tempo hábil que vocês precisam, qual seja para essa temporada. Está claro para todo mundo? Mas está aberta a discussão. E o importante é vocês olharem todos os lados disso e verificarem que também tem o lado do município, que é a questão do ambulante, de não ter um ponto fixo, porque existe uma medida liminar que não lhe permite ter esses pontos fixos. E isso já foi falado aqui em outras oportunidades. Foi. Portanto, a licença que nós temos lá, o vereador tocou num assunto importante. A licença lá, ela é definitiva ou ela é a título precário? As licenças de ambulante são a título precário. E nós nunca nos excedemos com essa questão. Eu nunca fui perguntar a coloração partidária de quem quer que seja para negar a licença de ambulante. Eu fui perguntar em que partido fulano é filiado, em que partido ciclano é. Não. Então veja, nossa ideia não é fazer uso político disso, ao contrário. A nossa ideia é dar oportunidade para as pessoas que elas levantem e caminhem por si só. Uma segunda questão que já foi abordada por inúmeras vezes é a seguinte: por que essa licença é a título precário? Essa licença é para uma pessoa que a gente chama de entrante na atividade. Chama licença de entrante. Por isso que no país agora existe o microempresário individual. O microempresário individual é o primeiro degrau de uma série de degraus que a pessoa pode e deve galgar. E o nosso negócio era bastante interessante se fosse exatamente desse ponto de vista. Do ponto de vista que a questão do ambulante é uma questão de uma atividade entrante, para que a pessoa galgue degraus e em seguida tenha um outro tipo de comércio fixo, dando espaço para que outras pessoas possam ser entrantes também. Os senhores verificaram que nós não demos novas licenças esse ano ou não verificaram? Verificaram? Portanto, os senhores também não podem acusar o poder público de não estar cuidando do interesse dos senhores. A nossa questão é um pouco diferente disso. Eu tenho em casa 3 filhos e 2 netos. Cada filho tem uma necessidade diferente, cada neto tem uma necessidade diferente. E para a gente ser justo, a gente tem que cuidar deles de forma diferente também, senão eu não estou sendo justo. Eu não posso cuidar do meu filho de 19 anos do mesmo jeito que eu cuido do meu neto de 5, isso não é justo.
E vice-versa também, cuidar do meu neto de 5 do jeito que eu converso com meu filho de 18, 19. Nós precisamos cuidar de todos os filhos. Aqui na cidade tem gente que também tem os seus interesses. O comércio formal também tem o seu interesse. Outros comércios têm o seu interesse. E a gente tenta fazer um pouquinho para todo mundo. É verdade, talvez eu não consiga agradar na totalidade as pessoas que exercem o comércio ambulante, como não tenho a pretensão de agradar na totalidade absolutamente ninguém. Eu tenho que ser no mínimo equânime. E erro muito, porque eu sou humano. Erro bastante, porque eu sou humano. Tá? E a tentativa vai ser essa. Portanto, eu acho que desse assunto do comércio ambulante, eu acho que a gente pode fazer dessa forma. Estamos lá prontos para conversar. Eu acho que não era... Eu tenho convicção que talvez não fosse a ideia de vocês sair com isso aqui resolvido hoje. Portanto, se a questão é de abrir o diálogo que nunca foi interrompido, esse diálogo continua aberto. Combinado? Muito obrigado pela presença dos senhores aqui, né? E vamos continuar isso. Quando precisar, estou à disposição, o Cleonice está à disposição, a vigilância sanitária, a saúde está à disposição, né? Para que exista, talvez, uma questão, uma pauta a ser discutida, que vocês querem discutir. A gente está pronto para isso, ok? Senhores vereadores, então fica registrado aqui o meu pedido para que a gente possa, se assim entender, senhor presidente, convocar uma sessão extraordinária para o começo da semana que vem, para que dê tempo de nós enviarmos a essa casa esse projeto de lei e que haja tempo de que se discuta isso, porque foi uma coisa que já foi aprovada aqui, teve que ser retirada naquele momento e a gente agora tem essa possibilidade e pretende aprovar isso. Somos sabedores que tem matérias hoje, matérias em pauta para serem analisadas. Então, eu queria aqui agradecer essa oportunidade e deixar para a próxima sessão realmente a despedida, porque a gente ainda tem um monte de trabalho, um monte de coisa. Só desejar uma coisa, desejar a cada um dos senhores que tem uma temporada de trabalho pela frente, uma boa temporada, uma boa sorte, e discordar de algumas palavras que foram ditas aqui nessa tribuna. A primeira é a seguinte: a crise que nós temos é uma crise política. É uma crise política. Vejam só, as pessoas que tinham dinheiro para sair do país para fazer uma viagem, elas não vão deixar de viajar. Talvez elas deixem de sair do país. Elas talvez, se estão no sul, vão para o norte, se estão no norte, vão para o sul. As pessoas que às vezes estavam aqui e o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, é ainda a maior emissora de turistas do país, né? Essas pessoas saíam daqui, certamente iam para o norte ou iam para o sul. E se as coisas piorarem, elas certamente não vão deixar de viajar. Elas não vão nem para o norte nem para o sul. Talvez elas fiquem ao redor de suas casas. Fiquem num raio de 200 quilômetros que elas podem acessar de automóvel. E se for desse jeito, Ilha Comprida está no ponto médio da região mais populosa da América Latina. Nós estamos a menos de 200 quilômetros da região metropolitana da Baixada Santista. Estamos a 200 quilômetros da região metropolitana de São Paulo. Nós estamos a 200 quilômetros da região de Jundiaí e Campinas, da região de Sorocaba e da região de Curitiba. Se tem algum lugar que pode receber gente, é aqui. Se tem algum lugar que pode
fazer com que as pessoas vejam um destino diferente que elas estão acostumadas é aqui. Mas fundamentalmente quem vai fazer isso são as pessoas. Não é um lugar que recebe as pessoas, são as pessoas que recebem as pessoas. E vocês, na maioria das vezes, são as pessoas que recebem essas pessoas. São vocês que são os nossos cicerones dessa cidade. Portanto, é por isso que a gente quer bem a vocês e espera o bem de vocês. Porque a impressão que essas pessoas vão levar daqui é a impressão que elas tiverem da convivência, do convívio, da relação com vocês. Está claro isso? Uma outra questão que é importante ser abordada é o seguinte: tem uma série de ações sendo feitas aqui na cidade e se a gente fala bem da cidade, repercute bem. Se a gente fala mal, repercute mal. Eu esses dias estive vendo, mas aí que dizem, talvez é esse o ponto que as pessoas queiram falar, o que diferencia um lugar desenvolvido de um lugar não desenvolvido. Eu estou falando aqui da Finlândia. A Finlândia tinha uma coisa muito feia. A Finlândia tem floresta. E sabe o que as pessoas faziam com o lixo na Finlândia? Vocês têm ideia? Elas tinham uma cultura muito feia. Elas levavam o lixo e deixavam o lixo lá dentro da floresta. Vocês já ouviram falar disso? A Finlândia, aquilo era um negócio cultural das pessoas. Imagina, um país desenvolvido como a Finlândia, né? Um dos países que tem o melhor indicador de desenvolvimento humano do mundo, na cultura deles havia essa deficiência. Uma deficiência de pegar o que era inservível e colocar na floresta. Portanto, vocês imaginam o que tinham dentro das florestas da Finlândia. Agora, o que vocês não imaginam é que as pessoas conseguiram limpar aquelas florestas que durante anos eles jogavam os materiais que não serviam, que eles conseguiriam limpar aquilo em um único dia. Dá para acreditar nisso? Vou repetir. A Finlândia, um país desenvolvido, tinha a cultura de jogar todo o material que não servia dentro das suas florestas. E em apenas um dia, o que ela fez durante vários anos, ela conseguiu recolher. Por um único motivo. As pessoas se conscientizaram. Foi feito um processo de conscientização dessas pessoas. E mais do que as pessoas que jogavam, todas as pessoas se envolveram em realmente limpar aquilo, através de uma estratégia. Portanto, para o que serve reuniões são exatamente para traçar estratégias daquilo que é bom para a sociedade. Um negócio tende a ser bom quando ele é bom para os dois lados, não para um único lado. Portanto, até para apresentar proposta, a gente tem que estar olhando, não quem está do outro lado da mesa, mas às vezes quem representa o interesse dos outros lados da mesa. E eu tenho muito claro o seguinte: se as pessoas quiserem, elas podem, mas tem que respeitar os outros, porque se não respeitar, a coisa se transforma em confusão. Não é assim que funciona? Então a gente continua aberto para tudo isso. Está com vocês, mas é muito difícil nesse momento a gente atender uma pauta que teve 365 dias do ano para ser discutida. Ok? Eu acho que vocês deviam também, já que as pessoas falam muito dos valores que são pagos para a cadeira e para o guarda-sol, né?
É tão fácil. Aqui, vocês têm 9 vereadores, mais o prefeito. Pelo jeito que vocês estão falando, lá tem um cara que aluga isso. E vocês podiam estar combinando com ele um preço adequado para vocês e para os turistas. Mas se sugestão fosse boa, a gente não dava, vendia. E não dá. É mais fácil combinar com o prefeito, né? É mais fácil combinar com 9 vereadores do que tentar um acordo com alguma pessoa, porque nós estamos bloqueados, porque o que nos interessa é uma coisa só, é que a gente possa ter as nossas cabeças. Mas para mim já valeu aqui eu ter a oportunidade de estar esclarecendo aos senhores e dizer que estão abertos a conversar e entendemos a estratégia de vocês. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, muito obrigado, senhoras e senhores, dessa oportunidade de estar aqui nessa tribuna. Uma boa tarde a todos, até a próxima semana, se Deus quiser, quando o senhor marcar a sessão, que a gente volta aqui para fazer a despedida. Muito obrigado. E pedir autorização para o senhor presidente de poder me retirar. Muito obrigado. Eu que agradeço.